Prezados alunos de Biologia 3, essa é a primeira videoaula do novo conteúdo que foi postado essa semana de interação gênica e herança ligada ao sexo, né? Serão 4 videoaulas que vão trabalhar um pouco sobre essa alteração da segunda lei de Mendel, né, que é a interação gênica, e depois falaremos um pouquinho sobre os padrões de herança ligados ao sexo. Vamos falar um pouquinho de padrão de herança ligado ao X, ligado ao Y, e também sobre o padrão de herança mitocondrial, ok? Bom, é importante a gente aqui estabelecer uma diferença entre pleiotropia e interação gênica. Bom, a pleiotropia a gente já estudou lá nas aulas de primeira lei de Mendel. Na pleiotropia, um par de alelos, isso quer dizer um gene, ele estava associado a várias características que tinham, portanto, vários fenótipos. Rafael, eu não me lembro mais qual que era o exemplo que a gente estudou de pleiotropia. Estou aqui para te ajudar. Lembram-se, quando a gente estudou aquele alelo que controlava o padrão de pelagem de camundongos, em que os camundongos poderiam ser amarelos ou agutes? Então, aquele par de alelos, o gene A, que tinha o alelo azão e o alelo azinho, ele estava controlando duas características. A primeira delas era a cor da pelagem, que não sei se vocês recordam, tinha dois fenótipos, a amarela ou agute. Mas ao mesmo tempo, olha lá, ao mesmo tempo, os alelos azão e azinho determinavam uma outra característica, que era a sobrevivência. Por quê, Rafael? Não sei se você se recorda, os indivíduos que eram homozigotos dominantes, azão-azão, eles morriam durante o desenvolvimento embrionário no útero da camundonguinha. Então, eles nem chegavam a nascer, o que a gente chama de natimorto. Então, todo indivíduo homozigoto para o alelo azão dominante, ele morria antes de nascer. Portanto, o alelo azão em homozigose determinava a morte, enquanto que os indivíduos azão-azinho e azinho-azinho, esses indivíduos eles poderiam nascer, eles eram condicionados à sobrevivência. Portanto, sobreviventes, os azão-azinho tinham cor amarela de pelagem e os azinho-azinho tinham a cor agute. Então, esse era o exemplo que a gente deu de pleiotropia, um gene controlando várias características. Agora, a gente vai falar sobre interação gênica, que é quando eu tenho uma característica que é determinada por dois ou mais genes. Então, agora eu tenho uma característica sendo condicionada, por exemplo, pelo gene A e o gene B ao mesmo tempo. Então, os alelos do gene A, por exemplo, o nosso famoso azão e o nosso famoso azinho, vão interagir, vão trabalhar juntos dos alelos do gene B, o Bzão e o Bzinho. E de acordo com a combinação dos alelos do gene A e dos alelos do gene B, que formam um genótipo de um indivíduo, é que nós vamos ter a determinação dos vários fenótipos, mas de uma mesma característica. Tá? É diferente do que a gente estudou na aula passada, onde a gente estava falando de dois genes, cada um controlando uma característica diferente. Lembram-se? Gene R da ervilha controlava a textura, lisa e rugosa. Gene V da ervilha controlava a cor da semente de ervilha, verde e amarela. Vejam, dois genes, duas características. Aqui não, gente. Na interação gênica, nós teremos mais de um gene, por exemplo, dois, mas controlando
uma única característica, que pode ter vários fenótipos, tá? Então, pessoal, feita essa revisão, vamos definir mais uma vez o que é a interação gênica. A interação gênica são modificações nas proporções fenotípicas esperadas pela segunda lei de Mendel. Rafael, que proporção fenotípica é essa? É aquela nossa famosa proporção obtida quando a gente está cruzando indivíduos duplo heterozigotos. Então, toda vez que a gente cruza Azão Azinho, Bzão Bzinho com outro Azão Azinho, Bzão Bzinho, lembre-se, cruzamento de dois duplo heterozigotos, a gente obtém a famosa proporção fenotípica da segunda lei de Mendel, que é 9 indivíduos Azão traço, Bzão traço, para 3 indivíduos Azão traço, Bzinho, Bzinho, para 3 indivíduos Azinho, Azinho, Bzão traço, para um indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, essa é a nossa famosa proporção fenotípica esperada pela segunda lei. A interação gênica vai causar modificações nessa proporção fenotípica quando a gente estiver cruzando os duplo heterozigotos. Porém, as proporções genotípicas permanecem as mesmas, uma vez que, com interação gênica ou sem interação gênica, os alelos de um gene continuarão se segregando de maneira independente, na hora de fazer os gametas, dos alelos de outro gene. Por quê? Porque esses dois genes, com interação ou sem, estão em pares de homólogos distintos. E por isso, a segunda lei de Mendel continua sendo válida. Tá? Então, só uma outra forma da gente definir essa segunda lei, para a gente deixar as nossas definições bem completas, a gente pode dizer que a interação gênica, ela é definida como dois pares de alelos em dois genes, com segregação independente, ou seja, a segunda lei é válida quando temos interação gênica, e esses pares de alelos interagem na determinação de um caráter, em que os alelos de cada par vão apresentar relação de dominância completa entre si, tá? Então, eu vou anotar essa definição aqui no slide para que vocês possam ter o registro. Então, a interação gênica é definida como dois pares de alelos em dois genes com segregação independente. Que interagem na determinação de um caráter em que usa Então, de novo, pessoal, a interação gênica, portanto, produz modificações nas proporções fenotípicas. Então, nós veremos que em cada situação, a proporção padrão 9:3:3:1, ela vai sofrer modificações por causa da interação dos alelos de um gene com o outro, tá? E sempre trabalharemos aqui com exemplos em que uma característica é controlada por dois genes, ok? Uma característica controlada por dois genes. Nesse caso, os alelos de um gene e de outro vão ter segregação independente, a segunda lei de Mendel continuará sendo válida,
Esses alelos vão interagir para produzir os fenótipos de uma única característica. E dentro de cada gene, desses dois que a gente vai estar trabalhando, eles têm os alelos, relação de dominância completa entre si. Então, por exemplo, o Azão domina completamente o Azinho, o Bzão domina completamente o Bzinho. Existem dois tipos de interação gênica que a gente vai estar estudando. São eles: a não epistática e a epistática. A não epistática sempre vai ter 4 fenótipos diferentes sendo produzidos para uma mesma característica. Então, nós teremos 2 genes com 2 alelos cada gene, um dominante e um recessivo. Esses alelos vão interagir para determinar sempre 4 fenótipos diferentes para uma única característica. Por isso que é uma interação gênica e é do tipo não epistática, porque os alelos de um gene não bloqueiam a expressão dos alelos de outro gene. Então, toda vez que a gente está falando de interação gênica não epistática, não existe relação de bloqueio de um gene sobre o outro. A relação deles é pura e simplesmente de interação, de mistura, para determinação dos 4 fenótipos que a gente encontra para a característica determinada por esses 2 genes que estão interagindo com seus alelos. Quando a gente está falando de interação gênica epistática, a história é outra. Sempre tem um gene dos 2 que estão interagindo que se chama gene epistático. O gene epistático, ele bloqueia, ele impede a expressão dos alelos do outro gene. E esse gene que sofre bloqueio, que recebe o bloqueio, ele é chamado de gene hipostático. Então, no caso da interação gênica epistática, as famosas epistasias, nós temos 2 genes interagindo para determinar fenótipos de uma mesma característica. Entretanto, um dos genes vai ter o poder de bloquear a expressão dos alelos do outro gene. O gene que bloqueia é chamado de epistático e ele tem alelos dominante e recessivo. E o gene que é bloqueado, ele é o gene hipostático e ele também tem os seus alelos dominante e recessivo. Devido a essa relação de epistático bloquear hipostático, nós não teremos mais 4 fenótipos diferentes para uma mesma característica. Aqui, nas interações gênicas epistáticas, apenas 3 fenótipos diferentes serão determinados para uma característica controlada por genes que apresentam relação de epistasia entre si. Tá? Então, toda vez que a gente está falando de interação gênica não epistática, a gente pode dizer que não existe relação de bloqueio entre os genes e alelos envolvidos na determinação dos fenótipos de uma característica. Então, reforçando, pessoal, na não epistática não existe relação de bloqueio entre os genes. Por outro lado, toda vez que a gente está falando de uma relação de interação gênica epistática, existe uma relação de bloqueio. E aí, ficou claro que o gene que bloqueia é o epistático. O gene que sofre o bloqueio é o hipostático. Diferença na hora que você está analisando um problema, para você saber se estamos falando de interação gênica não epistática ou epistática, a quantidade de fenótipos, tá? Quando tem 4 fenótipos diferentes para uma mesma característica, geralmente estamos falando de uma interação gênica não epistática. Quando temos apenas 3 fenótipos diferentes para uma mesma característica, a gente vai estar falando de interações gênicas epistáticas. Na próxima videoaula, a gente vai falar sobre as interações gênicas epistáticas.
em epistasia dominante recessiva. Mas nessa, nós vamos concluí-la com um exemplo de interação gênica não epistática. Como eu disse para vocês, as interações gênicas não epistáticas são produzidas pela interação de dois genes, cada gene com dois alelos, um alelo dominante e um recessivo, que tem relação de dominância completa entre si. Esse tipo de interação gênica, portanto, não tem relação de bloqueio entre os genes envolvidos na interação. Eles, de fato, se misturam para sempre determinar aqueles 4 fenótipos diferentes para uma mesma característica. O exemplo que eu trago aqui para vocês é do tipo de crista de galinha. Então, vejam, a gente está vendo uma única característica, tipo de crista de galinha, que tem 4 fenótipos diferentes. Quais são esses fenótipos? A crista ervilha, que é essa, a crista rosa, que é essa, a crista noz, que é essa, e a crista simples, que é essa. Essa característica é controlada por 2 genes. Gene R e gene E. O gene R com 2 alelos, Rzão e Rzinho. E o gene E também com 2 alelos, Ezão e Ezinho. Toda vez que eu tenho um indivíduo que tem pelo menos um alelo dominante para o gene R, pode ter 2 ou apenas um, pode ser homozigoto ou heterozigoto para o gene R. E também ele tem um alelo dominante no gene E, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto para o gene E, a presença de um alelo dominante de cada um dos genes sempre determina o fenótipo de crista do tipo nós. Portanto, vão ser com crista nós indivíduos Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão e Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Vejam que esses 4 genótipos estão na mesma categoria, que é pelo menos um alelo dominante para o gene R e também um alelo dominante no gene E. Essa configuração de alelos determina o fenótipo de crista do tipo nós. Quando, porém, o indivíduo tem a configuração de ter um alelo dominante, pelo menos para o gene R, e só tem alelos recessivos para o gene E, aí ele vai ter a crista de galinha do tipo rosa. Portanto, os genótipos de indivíduos com a crista de galinha rosa são Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Vejam que tem um alelo, pelo menos, um alelo dominante do gene R, só recessivos no gene E, e Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Tá? Então, vejam que a presença de alelo dominante no gene R, 1 ou 2, e a presença de alelos recessivos no gene E determinou a crista de galinha rosa. Por outro lado, a crista de galinha ervilha, ela é determinada pela presença de alelos recessivos no gene R e pelo menos um alelo dominante no gene E. Portanto, os genótipos de indivíduos com a crista de galinha ervilha são Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão, Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. Vejam que tem alelos recessivos no gene R e pelo menos um alelo dominante no gene E. Essa configuração genotípica determina a crista de galinha ervilha. E por fim, pessoal, a crista de galinha do tipo simples é aquela que é determinada quando existem alelos recessivos tanto no gene R quanto no gene E. Portanto, apenas um genótipo existe nos indivíduos com crista de galinha do tipo simples, que são os indivíduos obrigatoriamente Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Ok? Vejam que aqui a gente tem todas as características da segunda lei de Mendel sendo válidas, né? 2 genes em 2 cromossomos homólogos diferentes, que vão ter segregação independente na hora da meiose. Mas a grande diferença é que aqui esses 2 genes estão trabalhando juntos para controlar uma característica, que tem, no caso de interação gênica não epistática, 4 fenótipos diferentes, ok?
Bom, pessoal, então concluímos essa primeira videoaula do assunto. Na próxima, nós vamos trazer as interações gênicas epistáticas. Até lá!